Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um grande prazer estar com você aqui. Que bom que você está aqui conosco, você chegou e já vem chegando aí sem pensar duas vezes em nos abençoar aí, deixando seu like, compartilhando e principalmente se inscrevendo no nosso canal, ok? Você sabe que o intuito deste canal é poder oferecer uma espiritualidade, ensino, um pouco de compreensão a respeito das Sagradas Escrituras e edificação, tudo bem? Então, venha fazer parte do nosso canal, venha abençoar e, sem mais demora, nós vamos ao tema. O tema é um tanto quanto polêmico, porque existem muitas posições contrárias sobre este tópico que nós estaremos falando neste vídeo. Porque eu vi recentemente, não só uma, mas várias pessoas que são consideradas teólogos afirmando coisas contrárias àquilo que eu vou descrever para vocês aqui neste vídeo, principalmente sobre este tema, que parece que é tão simples, mas pelo que eu tenho visto por aí, não está tão simples assim. Estamos muito preocupados com a teologia dos nossos dias, então vamos a este tema. Espero que ajude você. Se caso esse tema ajudar você, para fins de ajudar outras pessoas, não esqueça de compartilhar. Mas nos seus comentários é imprescindível que você seja muito educado, de maneira respeitosa, deixe os seus comentários para a edificação de todos aqueles que estiverem visitando este canal, tudo bem? Então, sendo assim, Deus abençoe a sua vida e vamos ao tema. Quem foi que apareceu a Saul em 1 Samuel 28, 7 a 25? Preliminarmente, quero ressaltar que o capítulo 28 do 1 Samuel, começando do seu versículo 7 até o versículo 25, ele foi narrado por uma testemunha ocular, ou seja, por um dos servos de Saul que o acompanhou até aquela necromante. Versículo 7 e 8 descreve muito bem isso. Frequentemente, estes servos eram estrangeiros e quase sempre supersticiosos, crentes no erro, razão pelo fato de seu estilo de fala ser tão convincente com relação a Saul. Esta crônica, que é parte da história de Israel, pela determinação divina entrou no cânon, assim como os discursos de tantos outros textos, como por exemplo de Jó, capítulo 42, versículo 7, afirmações descritivas do próprio rei Salomão, que é o autor da clássica expressão debaixo do sol, Eclesiastes capítulo 3, 19, assim como também a fala da mulher de Tecoa, de 2 Samuel 12, 2 a 21, que são palavras e conceitos meramente humanos. O fato é que toda a confusão gerada pelo assunto exposto do texto é porque foi analisado pelo ponto de vista do servo de Saul. Todavia, sobre essa questão, se Samuel falou ou não, a Bíblia é bem clara e tem argumentos definidos para desmentir todas e quaisquer afirmações hipotéticas e também outras posições parapsicológicas a seu respeito. Examinemos alguns desses argumentos e veremos a impossibilidade de ter sido Samuel a pessoa com quem falou com Saul. O primeiro argumento é gerado pela a impossibilidade do argumento gramatical. Veja que o versículo 6 deste capítulo diz que o Senhor não lhe respondeu. O verbo hebraico é completamente categórico. Na condição que Saul estava, Deus não lhe responderia. Deus não estava mais falando com ele. E o fato é confirmado pela própria fala de Saul, que interroga e consulta uma necromante e não o Senhor. Ou seja, o próprio Samuel deixou de falar com o Senhor. Outro fato é que a própria vidente não sabia que era Saul que estava falando com ela. Se ela tivesse tal poder, ela deveria saber que era o próprio rei que estava diante dela e não estava disfarçado para matá-lo. A segunda impossibilidade é a impossibilidade gerada pelo argumento exegético. Deus não falava, o versículo 6 disse, nem por meio de Urim, que era um tipo de revelação sacerdotal, nem pelos sonhos, que também era um tipo de revelação pessoal, nem pelos profetas, que era também um tipo de revelação inspiracional da parte de Deus. E o rei precisava muito disso. Logo, se fosse Samuel o veículo transmissor da mensagem nessa narrativa, então seria o próprio Deus respondendo, pois Samuel jamais poderia falar senão por inspiração. E se não foi Deus que falou com Samuel, logo também não foi Samuel que falou com Saul. A terceira impossibilidade é a impossibilidade gerada pelo argumento ontológico. Deus se identifica como Deus dos vivos. Abraão, Isaac, Jacó, nenhum desses perdeu a sua personalidade ou a sua integridade.
Seria Samuel o único a perder a propriedade da sua natureza diante de Deus? Estaria Samuel contra a natureza de seu próprio ser, contra Deus e contra a doutrina que ele mesmo pregara? Claro que seria impossível. A quarta impossibilidade é a impossibilidade gerada pelo argumento escatológico. Samuel poderia ter cometido um pecado ainda muito mais grave, por ter ele estado no seio de Abraão, tendo recebido uma revelação superior, um conhecimento muito mais exato das coisas que estavam encobertas e que Saul não podia prever, e não considerar nem tampouco obedecer às ordens do próprio Deus e ir para comunicar a Saul. Ou seja, seria um grande ato de traição e deslealdade. Mas Samuel, ele nunca desobedeceu a Deus. A quinta impossibilidade é a impossibilidade gerada pelo argumento doutrinário. Consultar os espíritos familiares é condenado na Bíblia inteira. Logo, aceitando a profecia do pseudo-Samuel, criaria um novo paradigma, uma nova doutrina, que é um tipo de revelação divina mediante pessoas ímpias, mal intencionadas e manipuladoras. Absolutamente precisa, o que não estava acontecendo neste caso. Em Deuteronômio 18, 22, as profecias devem ser julgadas, assim como também a mesma recomendação no Novo Testamento. O pseudo-Samuel não passou neste exame, porque as suas profecias eram ambíguas, imprecisas e infundadas. Vejamos. Primeiro, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, mas se suicidou. E veio, de fato, parar foi nas mãos de Jabe e Gileade. Infelizmente, o pseudo-Samuel não pôde prever este detalhe. Segundo, outro fato é que não morreram todos os filhos de Saul, como o pseudo-Samuel havia dito, tu e teus filhos. Em profecia, de fato, completamente obscura, ficaram vivos 3 filhos de Saul, Isbosete, Armone e Mefibosete. Apenas 3 morreram, como anotam claramente, de uma maneira objetiva, as passagens das Escrituras. Terceiro, Saul não morreu no dia seguinte como esse pseudo-Samuel havia dito. Como ele disse, amanhã estareis comigo. Esta é uma profecia do tipo ambígua. Saul morreu há cerca de 18 dias depois. Afirmar que a palavra hebraica mahar, que quer dizer amanhã, aqui nesse sentido é indefinido, é praticamente torcer o hebraico e sua exegese, pois todos vão morrer mesmo, em algum dia, no futuro. E isto não pode ser novidade para nenhum de nós. Logo, esse texto não está falando de algo indefinido, mas definido. Logo, ele errou. Quarto, Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel, conforme esse Samuel aí havia dito, que estará comigo. Outra profecia que é inverossímil, interpretar o conceito simples, além, que é no Seol, é ser evasivo e completamente subterfúgio. Samuel, ele estava no seio de Abraão, ele sabia a diferença que existe entre um salvo e um perdido. Jesus também havia falado isto. Por exemplo, ele não disse ao ladrão da cruz, hoje estará comigo no além, no céu, mas sim, hoje estará comigo no paraíso. Logo, Samuel não poderia ter dito a Saul que ele estaria no mesmo lugar que ele, no seio de Abraão. Porque com o ato abominável e reprovável de Saul em consultar uma feiticeira e não o Senhor, foi completamente anulado esta possibilidade de ir mesmo morar com Samuel no seio de Abraão. Ainda é possível notar mais um absurdo. Analisando a palavra médium em hebraico, que é traduzida em outras versões por espírito adivinhador ou espírito familiar, e no texto grego da Septuaginta por engastrimutos, que significa ventríloco, palavra que indica espécie de pessoa usada por um desses espíritos. Assim concluímos que não foi Samuel que apareceu e falou com Saul, mas sim um espírito do engano que opera neste mundo. Nenhum morto por invocação humana pode aparecer e falar com alguém, quanto mais Samuel. Todas as predições do pseudo-Samuel estavam completamente deturpadas, nada se cumpriu. E isso é um verdadeiro contrassenso, visto que Samuel, estando em vida, nenhuma só de suas palavras caiu por terra. Quem pratica tais coisas, esse tal de lance aí de invocar os mortos, consultar necromantes, está sendo logrado por artimanhas de espíritos manipuladores. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Sendo assim, aqueles que invocam os mortos estão indo em confronto a esta lei muito básica e bíblica. Não existe, portanto, nenhum trecho, nenhuma similaridade ou abertura para simples fundamento de doutrinas heréticas nesse sentido. Ademais, todos esses argumentos comprovam categoricamente a impossibilidade de tais pensamentos.
Por isso eu posso dizer de maneira muito clara: viva a harmonia dos textos bíblicos. Graças a Deus, né? E você conhece alguém que pense diferente, que fez aí uma interpretação completamente antagônica a esta que você pode ver escrita taxativamente nas Escrituras? Bom, coloque aí nos seus comentários. E eu quero agradecer pelo simples fato de você ter chegado até aqui. Muito obrigado por ter estado conosco. E se esse vídeo de fato abençoou a sua vida, trouxe uma informação a mais, por gentileza, compartilhe. Faça esse vídeo divulgar e alcançar muitas outras pessoas que talvez tenham dúvidas e não saibam sobre este assunto. Eu quero agradecer a sua presença. Deus abençoe sua vida. Muito bom ter estado este momento com você e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.